Olá, apresento aqui os resultados do projeto Emissões de Gases de Efeito Estufa por Pisciculturas no estado de Minas Gerais, entender os fluxos para produzir de forma mais sustentável. A aquicultura é essencial para garantir a segurança alimentar global. Até 2032, espera-se que a produção de pescado atinja 202 milhões de toneladas, com a aquicultura representando 55% desse total. Mas apesar desse crescimento impressionante, surge uma preocupação: o impacto ambiental da produção aquícola, especialmente as emissões de gases de efeito estufa. A criação de peixes pode ser tanto fonte quanto sumidouro de carbono, influenciando diretamente as emissões de CO2 e metano. Fatores como a escolha das espécies cultivadas, a composição do ecossistema e a prática de manejo podem determinar o impacto da aquicultura no meio ambiente. Nesse vídeo, exploramos como diferentes sistemas de cultivo, como monocultura e policultura, podem afetar a pegada de carbono e quais estratégias podem tornar a aquicultura mais sustentável. Vamos entender como o equilíbrio entre as espécies pode reduzir as emissões de gases de efeito estufa e melhorar a eficiência dos sistemas aquícolas. Nosso estudo foi realizado na Fazenda Experimental da EPAMIG, em Leopoldina, Minas Gerais. Nesse estudo, utilizamos 9 tanques escavados, cada um operando de uma forma independente, com água proveniente de um riacho. Foram testados 3 sistemas de cultivo, um apenas com tilápia do Nilo, outro apenas com carpa capim e um terceiro combinando ambas as espécies. O ciclo de produção durou 13 meses, iniciando com peixes jovens de poucas gramas e terminando com exemplares em torno de 500 gramas. Para avaliar o impacto ambiental, monitoramos mensalmente as emissões de gases de efeito estufa, utilizando câmaras flutuantes e armadilhas para capturar bolhas de gás. Além disso, analisamos a qualidade da água e dos sedimentos, incluindo temperatura, oxigênio dissolvido e nutrientes. A alimentação dos peixes seguiu protocolos padrão para otimizar o crescimento e reduzir o desperdício. Também realizamos medições regulares dos peixes para acompanhar seu desenvolvimento. Por fim, utilizamos ferramentas estatísticas para comparar os diferentes sistemas de cultivo e calcular a pegada do carbono associada à produção aquícola. Esses dados podem ajudar a entender como tornar a aquicultura mais sustentável. As condições ambientais, incluindo temperatura do ar, pressão atmosférica e qualidade de água, que relacionam fatores como fósforo, nitrogênio, clorofila, oxigênio e pH, foram semelhantes entre os 3 sistemas de cultivo. No entanto, a turbidez foi ligeiramente maior nos sistemas de policultura e a espessura do sedimento foi mais elevada na monocultura de tilápia. Nós observamos claramente um aumento das emissões de CO2 e metano próximo ao início da manhã. Esse horário coincide com o horário de alimentação dos animais, faz com que haja maior movimentação na coluna d'água e maior emissão. Entretanto, analisando o período diurno e noturno, não houve diferença significativa para as emissões de CO2 ou metano. As emissões ebulitivas variaram bastante ao longo desse experimento e a média foi em torno de 20 mg de metano por dia. A monocultura de tilápia apresentou as maiores emissões, seguida pela monocultura de carpa e, por fim, pela policultura. Durante o ciclo produtivo, a evolução contribuiu com menos de 30% das emissões totais de metano, com o restante sendo de origem difusiva. Isso vai contra a informação existente na literatura, que as emissões ebulitivas de metano dominam as emissões totais do sistema. Nossos dados mostram de maneira muito robusta que a ebulição ela representa uma pequena parte das emissões totais e ela tende a aumentar à medida que aumenta a espessura do sedimento. Outro dado bastante relevante do nosso projeto é em relação à variação sazonal das emissões, tanto de CO2 quanto de metano. Nesse gráfico a gente pode observar que as emissões são maiores nos meses mais quentes. A temperatura é um dos fatores que propicia o aumento da produção e da decomposição no sedimento, gerando mais gases para a atmosfera. E aí a gente vê aqui que no inverno é o contrário, as emissões principalmente de metano são próximas de zero, mostrando o efeito novamente da temperatura na emissão desses gases.
Os nossos dados também mostram claramente que existe uma mudança nas condições dos tanques com a maior emissão no final da produção, tanto de CO2 quanto de metano. Isso porque ao final da produção a gente tem condições de acúmulo de sedimento e de aumento de matéria orgânica no sedimento que faz com que esses gases possam ser mais produzidos. Aqui também a gente mostra que durante todo esse ciclo de produção foi emitido um total de 2,4 toneladas de CO2 equivalente. Desse total, a monocultura de tilápia contribuiu com 41%, a monocultura de carpa com 31% e a policultura com 27% dessa emissão total. Foi possível então calcular a pegada de carbono. Considerando a emissão total, a monocultura de tilápia emitiu próximo de 1.400 kg de CO2 equivalente, a monocultura de carpa próximo de 700 kg de CO2 equivalente e a policultura em torno de 1.200 kg de CO2 equivalente. Apesar da baixa emissão da monocultura de carpa, essa produção teve a maior pegada de carbono. Isso porque nesse tipo de produção foi produzida a menor biomassa ao final do experimento. E aí a gente calculou também a pegada de carbono de todo o ciclo de produção, considerando desde a produção dos insumos até a saída na porteira dessa biomassa produzida durante o experimento. E a gente consegue perceber que maior parte da emissão total durante o ciclo de vida, nesse caso, é devido à produção de soja. Isso porque é levado em conta a transformação, a mudança do uso do solo para a produção da soja. A gente consegue perceber também os fatores que influenciam as emissões. As emissões de CO2 na monocultura foram negativamente relacionadas à concentração de CO2 e no caso da produção de carpa também foi positivamente relacionada à biomassa de peixe. No tratamento de policultura não foi identificada uma relação clara entre as variáveis medidas e as emissões de CO2. Já em relação às emissões de metano, elas foram positivamente relacionadas à espessura do sedimento nos tratamentos de monocultura e a temperatura também mostrou influência, embora não significativa, no tratamento com tilápia. Em resumo, a produção de peixes continua sendo uma excelente fonte de proteína, com uma pegada de carbono relativamente baixa. Embora as emissões de carbono variem com o tempo e as espécies, 80% das emissões totais provém da produção da ração, especialmente pela mudança do uso da terra. Para reduzir ainda mais a pegada de carbono, melhorar a eficiência alimentar e adotar a policultura são passos cruciais. Com inovação e colaboração contínua, podemos garantir uma agricultura mais sustentável e segura para o futuro. Por fim, eu agradeço imensamente à FAPEMIG pelo financiamento desse projeto e aos pesquisadores e estudantes envolvidos. Obrigado.